Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Joselito Carlos, seja bem-vindo a este canal, você que está aqui pela primeira vez. E hoje eu quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo. E hoje é uma oração muito especial que eu quero orar pelos cristãos lá da China. Essa semana, no último domingo, eu assisti no Domingo Espetacular na Record, uma matéria falando sobre a perseguição dos cristãos lá na China. E o interessante que eu acho é que eu vi uma repercussão muito pequena em relação a esse assunto. Aí eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa na internet, no Google, a respeito dessa perseguição que sempre existiu, só que agora foi uma coisa bem mais grave, com prisões, enfim. E eu não encontrei muitas matérias falando sobre isso, encontrei pouca coisa. E o pouco que eu encontrei aqui no Google, eu vou ler para você, falando sobre essa perseguição que está acontecendo lá na China, né? Nós encontramos aqui, por exemplo, sobre restrições. Nós encontramos aqui operações policiais contra igrejas domésticas. Em 14 de outubro foi noticiada uma das maiores operações policiais contra cristãos em décadas, com mais de 70 fiéis detidos e a mobilização de 400 policiais em uma ação contra igrejas domésticas em setembro, segundo relatos. Aumento da repressão via vigilância tecnológica. A perseguição aos cristãos tem sido intensificada com o uso de tecnologia, incluindo reconhecimento facial em igrejas, para monitorar e controlar fiéis. Proibição para menores de idade. Autoridades chinesas proíbem menores de 18 anos de frequentar igrejas e participar de estudos bíblicos, reforçando o controle sobre a educação religiosa. Novas restrições religiosas online. Desde o final de setembro, novas normas do governo chinês restringiram ainda mais a liberdade religiosa na internet, proibindo líderes religiosos de pregar livremente online. Aí você vai pesquisando e você só vai vendo essas situações cada vez piores. Aqui tem um relatório internacional onde fala sobre 44 milhões de cristãos em igrejas estatais. O regime persegue e reprime mais de 60 milhões de fiéis em congregações não registradas, conhecidas como igrejas domésticas. Aquelas igrejas que as pessoas, por serem proibidas, elas acabam se reunindo de forma clandestina em suas casas. Então a perseguição tem aumentado cada vez mais. E por que eu quero convidar você para fazer essa oração pelos chineses? De repente você diz assim: poxa, mas eu estou passando por tantos problemas, eu quero uma oração por mim, pela minha vida. Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus. Ela diz assim, em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 3, diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que são maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Então aqui nós vemos a orientação para orarmos por aqueles que sofrem perseguições, porque hoje nós vivemos em um país que, graças a Deus, nós temos a liberdade. Nós podemos nos reunir onde nós quisermos. Se nós quisermos ir agora, sair de casa e ir numa praça pública,
nos reunirmos, começarmos a adorar a Deus, orar, pregar a palavra de Deus, não tem nenhuma lei, nenhuma restrição, nada que nos proíbe. Se nós quisermos ir para uma praça pública agora, sentarmos lá, abrirmos a Bíblia e começarmos a ler também de forma tranquila. Coisas que os cristãos da China, a eles não é permitido isso daí. Até a comercialização da Bíblia. Eu pesquisei aqui e diz: a comercialização da Bíblia na China não é totalmente livre e é restrita a canais autorizados. As vendas online foram proibidas e o comércio em livrarias e lojas físicas também é limitado. As editoras e locais religiosos controlados pelo governo, como igrejas filiadas ao Conselho Cristão da China, venda fora desses canais controlados pode ser punida, e o governo reforçou o controle sobre a distribuição e o comércio de materiais religiosos. A venda online é proibida em 2018. As Bíblias foram retiradas dos sites de vendas populares. Venda física permitida apenas em livrarias e igrejas afiliadas a organizações religiosas reconhecidas e controladas pelo governo. Tá então, meu amigo? Tá então, minha amiga? Então, vamos fazer uma oração agora pelos cristãos lá da China e também por você que de repente sofre uma perseguição aí na sua família porque você resolveu aceitar o Senhor Jesus ou começou a frequentar uma igreja e agora nesse começo de caminhada da fé, você está sofrendo uma perseguição no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Você que sofre perseguições por causa da sua fé, porque você crê em Deus. Então quero fazer uma oração, além de orar pelos que estão sendo perseguidos lá na China, os cristãos perseguidos na China, eu quero também orar por você que sofre algum tipo de perseguição por causa da sua fé, tá certo? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora, juntamente com essa pessoa, em uma só fé, em uma concordância de fé, pela vida dos cristãos lá da China, meu Pai, que estão sofrendo uma perseguição, uma opressão por causa da fé. Visita eles agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que nós temos muitos intercedendo pelos cristãos lá da China. Não somente nós aqui nesse canal, mas nós temos outros cristãos espalhados pelo mundo, orando pelos cristãos lá da China. Então visita eles, fortaleça eles, renova a fé deles e a força deles, para que eles possam vencer esses momentos difíceis que eles têm passado, meu Deus. Ajuda cada um deles. Eu peço também por essa pessoa que sofre perseguição por causa da fé dela, dentro de sua própria casa, dentre seus familiares, parentes, amigos, alguns que são perseguidos no seu ambiente de trabalho, por causa, meu Deus, da fé. Ajuda a todos que estão sendo perseguidos. E o Senhor diz na tua palavra, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do Senhor. Ah, meu Deus, então a perseguição não é motivo de tristeza, de ficarmos abatidos, angustiados, oprimidos, cabisbaixos, mas é motivo de ficarmos felizes. Porque se somos perseguidos aqui nesse mundo, por causa da tua palavra, por causa do teu nome, por causa da fé, graças te damos por isso, meu Pai. É sinal de que nós somos teus, que nós pertencemos ao Senhor. Então toma cada uma dessas pessoas nas tuas santas mãos e abençoe a todos que participam desta oração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e aqueles que concordam digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, tá certo? Mas tem uma coisa muito importante que eu quero falar para você, mas antes de eu falar o que eu tenho que falar para você, já vá deixando seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva, tá certo? E eu quero passar aqui uma dica para você.
uma coisa que há anos atrás eu assisti esse vídeo, pela primeira vez eu me emocionei, eu chorei, porque é muito bacana esse vídeo. Você vai encontrar ele no YouTube, é só você escrever lá na pesquisa, chineses recebendo uma Bíblia pela primeira vez na vida. Você escreve lá, chineses recebendo uma Bíblia pela primeira vez na vida. É um vídeo antigo, tem 12 anos atrás, de 12 anos atrás. E interessante que só tem 55 mil visualizações. Era um vídeo que era para estar viralizando com milhões de visualizações. Mas é um vídeo muito bacana. Você vê a alegria deles quando abre a caixa com as Bíblias. Eles correm para pegar a Bíblia, eles abraçam a Bíblia, eles beijam a Bíblia, agradecem a Deus. Muito bacana esse vídeo. Assiste lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai passar a valorizar a sua Bíblia. Porque de repente você tem a sua Bíblia aí, você mal pega na Bíblia para ler a palavra de Deus. E quem sabe você assistindo esse vídeo, você vai passar a valorizar mais. Não é verdade? Então tá bom, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.